Olá pessoal, conforme prometido, nós vamos entender agora o porquê o 3,16 ser tomado como uma referência na determinação da ordem de grandeza. Nós escrevemos que para eu determinar a ordem de grandeza, nós primeiramente escrevemos o número na forma de um produto de dois fatores, ou seja, nós escrevemos o número em notação científica, onde o primeiro fator, que nós representamos pela letra A, ele vai estar sempre entre 1 e 10. Vejam só, eu posso representar o número 1 pela potência de base 10 elevado a 0. E o número 10 como sendo a potência de base 10, 10 elevado a 1. Então vejam só, quando nós determinamos a ordem de grandeza, nós normalmente verificamos se esse fator A ele está mais próximo do 10, se ele está mais próximo do 10, então eu vou escrevê-lo, eu vou representá-lo por 10 a 1. Daí a ordem de grandeza vai ser 10 a 1 vezes 10 a x e como resultado, potência de mesma base, eu conservo a base somando os expoentes, marcando então aqui a ideia de que quando o primeiro fator está mais próximo de 10, ao ser representado por 10 a 1, eu somo uma unidade ao expoente. Quando esse primeiro fator ele está mais próximo do 1, quando ele está mais próximo do 1, então eu vou representá-lo por 10 a 0. De modo que a ordem de grandeza, então, do número vai ser 10 elevado a 0 vezes 10 elevado a x, produto de potência de mesma base, conserva a base, somando o expoente, eu obtenho 10 elevado a x, concordando com a ideia de que, estando mais próximo do 1, eu não acrescento nada no expoente, mas somente quando for próximo do 10. Na realidade, quando nós fazemos essa comparação, nós tomamos o número 3,16 como referência. Verifica só. Entre o 1 e o 10, nós fazemos uma média. Só que esta média, ela é uma média geométrica. Fazendo a média geométrica entre 1 e 10, eu vou obter a raiz de 10. Só que essa raiz de 10 é 3,162 e assim continuamos, pois a raiz de 10 trata-se de um irracional. Então nós tomamos como referência o 3,16, que nasce aqui dessa média geométrica entre 1 e 10. De modo que, quando o primeiro fator é maior que 3,16, ou seja, ele vai estar mais próximo do 10, eu acrescento uma unidade ao expoente. Quando ele é menor que 3,16, eu não acrescento nada no expoente, porque ele passa a ser representado pelo 10 a 0. E eu coloquei que quando for exatamente igual a 3,16, eu também não acrescento uma unidade ao expoente. Eu só vou acrescentar uma unidade ao expoente
Quando for maior que 3,16, igual a 3,16, eu não vou acrescentar, considerando que 3,16 ele é menor que a raiz de 10, porque na realidade a grande comparação que nós fazemos, a nossa referência é a raiz de 10. Então 3,16 exatamente é menor que a raiz de 10 e por isso nós não acrescentamos uma unidade ao expoente, embora muitas bibliografias digam para você que você deve acrescentar. Então, considerando o primeiro fator maior que 3,16, a ordem de grandeza é o segundo fator somando 1 no expoente, e quando é menor ou igual a 3,16, a ordem de grandeza fica sendo 10 elevado a x, sem alterar o expoente. Existem muitos livros que adotam esse caminho que nós acabamos de dizer, tomar o 3,16 como referência. Existem outros caminhos que a gente pode usar para determinar a ordem de grandeza. Existem livros que fazem entre o 1 e o 10 uma média aritmética. A média aritmética entre 1 e 10 vai ser o 5,5. Então existem livros que, adotando essa média aritmética, eles consideram o 5,5 como a referência, de modo que, quando o primeiro fator é maior que 5,5, então a ordem de grandeza é o segundo fator somando 1 no expoente. Quando acontecer de ser menor que 5,5, a ordem de grandeza é o segundo fator sem mexer no expoente. E quando for igual a 5,5, se torna indiferente entre acrescentar ou não. Então existem esses dois caminhos para você determinar a ordem de grandeza. Você escolha um e siga esse caminho. O ideal é que você tome conhecimento sobre a bibliografia do concurso que você vai participar e verifique lá qual é o caminho usado pelo autor. Boa sorte!